Neemias era um homem muito especial. Ele trabalhava como copeiro do rei da Babilônia, um cargo muito importante. Sabe o que isso significa? Era ele quem servia o vinho ao rei todos os dias. E ninguém chegava tão perto do rei quanto Neemias. O rei confiava muito nele. Neemias era um homem honesto, educado, cuidadoso e, acima de tudo, amava a Deus com todo o seu coração. Mas mesmo vivendo em um palácio bonito, com roupas elegantes e comida boa, Neemias nunca esqueceu de algo muito importante: Jerusalém, a cidade onde seus antepassados viveram e onde o povo de Deus adorava ao Senhor. Um dia, enquanto Neemias realizava suas tarefas, alguns homens viajaram de muito longe e chegaram até ele. Eram visitantes de Jerusalém. Neemias ficou tão animado que correu para perguntar: como está a nossa cidade? Como estão as pessoas que ficaram lá? Mas a resposta não foi como ele esperava. Os homens abaixaram a cabeça com tristeza e disseram: Neemias, Jerusalém está destruída, os muros estão caídos, os portões queimados e o povo está sofrendo muito. Eles estão desanimados e vulneráveis. Ao ouvir essas palavras, foi como se o coração de Neemias tivesse quebrado dentro do peito. Ele se sentou, colocou as mãos no rosto e chorou. Não foi um chorinho rápido. Ele chorou porque amava aquela cidade. Chorou porque imaginou o povo assustado, sem proteção, sem alegria. Chorou porque aquilo não parecia certo. Como o povo de Deus podia viver assim? Mas Neemias não ficou apenas triste. Depois de chorar, ele fez aquilo que sempre fazia quando não sabia o que fazer. Orou. Ele se ajoelhou, levantou seus olhos para o céu e começou a conversar com Deus. Senhor, Tu és grande e poderoso. Perdoa o Teu povo. Mostra-me o que eu devo fazer. Dá-me sabedoria e abre as portas para que eu possa ajudar Jerusalém. Neemias orou por dias e dias. Ele jejuou, clamou e pediu direção. E ali, naquele momento de profunda oração, algo começou a nascer dentro do seu coração, um grande desejo de agir. Ele queria ajudar a reconstruir Jerusalém, mas ainda não sabia como. O que Neemias não imaginava era que Deus já estava preparando o caminho e que sua vida estava prestes a mudar completamente. Depois de muitos dias orando e chorando pela situação de Jerusalém, Neemias continuou a trabalhar no palácio. Mas algo havia mudado dentro dele. Seu coração estava pesado e ele não conseguia esconder a tristeza, mesmo tentando manter o sorriso de sempre diante do rei. Certo dia, Neemias estava servindo o rei Artaxerxes como de costume. Mas o rei, que era um homem muito observador, percebeu que Neemias estava diferente. Com uma voz séria, mas curiosa, o rei perguntou: Neemias, por que você está tão triste? Eu nunca o vi assim. Isso não é doença. Deve ser tristeza do coração. Na mesma hora, Neemias sentiu o coração disparar. Ele sabia que falar com o rei sobre seus sentimentos era muito arriscado. Naquela época, ninguém podia aparecer triste diante do rei. Isso podia até custar a vida, mas Neemias também sabia que aquele era o momento que ele havia pedido a Deus em suas orações. Com medo, mas cheio de fé, Neemias fez uma pequena oração rápida no seu coração. Senhor, ajuda-me agora. E então, com coragem, ele respondeu: Ó rei, como eu poderia estar feliz se a cidade onde estão os túmulos dos meus pais está em ruínas e seus muros estão destruídos? O rei então deu um passo adiante e perguntou algo surpreendente: O que você deseja fazer? Que pergunta poderosa! Era a chance perfeita. Neemias respirou fundo e disse: Se for do agrado do rei, permita que eu volte a Jerusalém para reconstruir a cidade. Houve silêncio. Todos esperaram a resposta. E então, algo incrível aconteceu. Deus tocou o coração do rei Artaxerxes. Em vez de negar, ele respondeu com generosidade e até alegria: Neemias, você pode ir. E mais, vou lhe dar cartas para que tenham respeito a você no caminho e não atrapalhem sua viagem. Também vou autorizar que você receba madeira e materiais para reconstruir os portões, o muro
e até a sua própria casa. Neemias ficou maravilhado. Ele sabia que não era simples boa vontade do rei, era a mão de Deus abrindo as portas, exatamente como ele tinha pedido em oração. Com as cartas do rei, com a permissão oficial e com todos os recursos necessários, Neemias se preparou para uma longa viagem. Em seu coração, ele tinha certeza. Deus estava com ele e Jerusalém seria reconstruída. Quando Neemias finalmente chegou a Jerusalém, seu coração bateu mais forte. A cidade estava realmente destruída, muito pior do que ele tinha imaginado. Os muros estavam quebrados em pedaços enormes, pedras espalhadas por todos os lados e portões queimados pelo fogo. As pessoas andavam tristes, desanimadas, como se já tivessem desistido de sonhar. Mas Neemias não deixou que a tristeza o derrubasse. Ele sabia que Deus o havia enviado exatamente para aquele momento. Na calada da noite, sem ninguém perceber, ele montou em seu cavalo e saiu para ver cada parte dos muros derrubados. Caminhou devagar, examinando tudo com cuidado. Ele queria entender exatamente o que precisava ser feito. E a cada passo, o plano de Deus ficava mais claro em sua mente. No dia seguinte, Neemias reuniu o povo. Todos estavam curiosos e ansiosos para ouvir aquele homem que tinha vindo de tão longe, enviado pelo rei da Babilônia. Então Neemias levantou a voz e disse: "Meu povo, olhem ao nosso redor. Os muros estão em ruínas, mas Deus está conosco. Vamos nos levantar e reconstruir Jerusalém." Um silêncio tomou conta do lugar. E então, como uma chama acesa, o ânimo começou a crescer. As pessoas começaram a murmurar: "Sim, vamos reconstruir. Podemos fazer isso. Deus vai nos ajudar." O coração de Neemias se encheu de alegria. Ele sabia que a união do povo seria essencial. Cada família ficou responsável por um pedaço do muro. Neemias organizou tudo com sabedoria. Cada família, cada grupo de trabalhadores, cada pessoa que podia ajudar, recebeu uma parte específica do muro para reconstruir. Alguns consertaram portões, outros levantaram torres, outros recolocaram as grandes pedras no lugar. A cidade virou um grande canteiro de obras. Martelos batendo, pedras sendo empilhadas, vozes animadas. As crianças até ajudavam, trazendo água para os trabalhadores e pegando pequenas pedras. Mas nem tudo foi fácil. Enquanto o povo trabalhava com alegria, os inimigos começaram a aparecer. Sambalate, Tobias e outros inimigos zombavam, apontavam o dedo e riam. "Vocês? Acham mesmo que vão reconstruir esses muros? Até uma raposa poderia derrubá-los." Eles tentaram assustar os trabalhadores, mandaram cartas com ameaças e até planejaram ataques. Mas Neemias não se abalou. Ele orou, colocou vigias ao redor da obra e organizou o povo para trabalhar com uma mão segurando ferramentas e a outra segurando armas. Que imagem incrível! O povo não parou um só dia. Eles trabalharam sob o sol quente, sob vento forte, com cansaço, mas com fé. E toda vez que alguém se sentia fraco, Neemias dizia: "Não tenham medo, nosso Deus é grande e poderoso." E então, o milagre aconteceu. Depois de muito esforço, suor e união, algo extraordinário aconteceu. Em apenas 52 dias, todos os muros de Jerusalém foram reconstruídos. 52 dias! Isso era impossível para qualquer cidade naquela época. Parecia um milagre, e realmente era. O povo comemorou, agradeceu a Deus, chorou de alegria e abraçou Neemias. Até os inimigos ficaram assustados. Eles perceberam que aquela obra não tinha sido feita apenas por mãos humanas. Era Deus quem estava dando força, coragem e união ao seu povo. E agora, com os muros firmes e fortes novamente, Jerusalém voltava a ser uma cidade protegida e cheia de esperança. Com os muros de Jerusalém finalmente reconstruídos e a cidade segura outra vez, Neemias sabia que ainda faltava algo muito importante. A cidade estava protegida,
Mas o coração do povo ainda precisava ser fortalecido. Não bastava ter muros fortes, eles precisavam ter fé forte. Então Neemias chamou alguém muito especial, o sacerdote Esdras, um homem sábio que conhecia profundamente a lei de Deus e amava ensinar o povo. Juntos, Neemias e Esdras decidiram fazer algo grandioso: reunir toda a nação para ouvir a palavra do Senhor. No dia marcado, homens, mulheres e até crianças que já conseguiam entender se juntaram na praça em frente ao Portão das Águas. Foi uma multidão enorme. Imagine milhares e milhares de pessoas reunidas, cheias de expectativa, esperando para ouvir a voz de Deus. Eles construíram uma plataforma alta de madeira para que Esdras pudesse ler a lei e todos conseguissem enxergar e ouvir. Quando Esdras subiu ali, o silêncio tomou conta da praça. Era como se o vento parasse para escutar. Esdras abriu o grande livro da lei, as escrituras que Deus havia dado a Moisés, e mostrou para todo o povo. Na mesma hora, como um só coração, todos se levantaram em respeito. Eles sabiam que aquilo não era apenas um livro, era a palavra viva de Deus. Então Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu bem alto: Amém. Amém. Com as mãos levantadas, o povo se ajoelhou com o rosto inclinado ao chão em sinal de adoração. Esdras começou a ler a palavra, e enquanto lia, os levitas caminhavam entre o povo explicando cada parte, para que todos entendessem direitinho o que Deus estava dizendo. À medida que ouviam, algo muito bonito começou a acontecer. Alguns começaram a chorar, outros colocavam a mão no peito. Muitos se emocionavam. Eles se lembravam de como tinham se afastado de Deus e de como Deus, mesmo assim, nunca havia abandonado eles. Mas Neemias e Esdras disseram ao povo: Não fiquem tristes, este dia é santo. A alegria do Senhor é a nossa força. E então a tristeza virou celebração. As pessoas começaram a sorrir, a cantar, a se abraçar, preparam comidas, repartiram com quem não tinha nada e fizeram daquele dia uma grande festa de gratidão. Foi um novo começo espiritual. O povo de Israel estava decidindo, ali mesmo, voltar para Deus de todo o coração. Eles comemoraram por dias, leram a palavra, obedeceram aos mandamentos e celebraram as festas que o Senhor havia ordenado desde os tempos antigos. Muitos até disseram: Faz tanto tempo que não celebramos assim. Agora entendemos a vontade de Deus. E assim, não foi apenas Jerusalém que foi reconstruída, os corações também foram. Mesmo depois da festa, da alegria e da leitura da palavra de Deus, Neemias sabia que o trabalho dele ainda não tinha terminado. Os muros estavam de pé, mas o coração das pessoas ainda precisava aprender a viver do jeito que Deus queria. Jerusalém não precisava apenas de pedras fortes, mas de vidas fortes, cheias de justiça, obediência e amor. Um dia Neemias descobriu algo muito triste. Alguns ricos estavam explorando os mais pobres. Eles cobravam juros altíssimos, tomavam terras e até filhos como pagamento. Isso partiu o coração de Neemias, porque Deus sempre mandou que seu povo cuidasse uns dos outros. Neemias ficou tão indignado que reuniu todos e disse com firmeza: Isso não está certo, somos um só povo. Não podemos tratar nossos irmãos assim. E com coragem, ele obrigou os poderosos a devolver tudo o que haviam tomado injustamente. Foi um grande alívio para os mais pobres. Muitos até choraram de gratidão. Neemias estava reconstruindo algo muito maior do que o muro. Estava reconstruindo a justiça no meio da cidade. Com o tempo, Neemias percebeu que algumas pessoas estavam desobedecendo às leis de Deus novamente. Algumas famílias estavam se misturando com povos que não adoravam o Senhor. Outros estavam esquecendo o sábado, e o templo estava sendo usado de maneiras erradas. Neemias, que amava a Deus e queria ver o povo vivendo conforme a vontade do Senhor, chamou todos para uma grande reunião. Ele abriu a lei e explicou com paciência.
Deus nos ama e nos deu mandamentos para nos proteger. Se queremos que Jerusalém seja forte e abençoada, precisamos obedecer ao Senhor. O povo ouviu, entendeu e prometeu voltar ao caminho certo. Neemias não era apenas alguém que falava, ele vivia o que ensinava. Ele mesmo não cobrava salário, não usava seu cargo para enriquecer e não buscava privilégios. Ele trabalhava com humildade, orava sempre e tratava todos com respeito. As pessoas olhavam para ele e aprendiam. É assim que alguém que serve a Deus deve ser. Depois de todas as lutas, vitórias e orações, Jerusalém estava renovada. Muros fortes por fora e um povo mais forte por dentro. Neemias deixou para as gerações seguintes um legado precioso. Liderança com amor, coragem diante dos problemas, orar antes de agir, cuidar dos mais fracos, confiar totalmente em Deus. E até hoje, quando lemos sobre Neemias, aprendemos que Deus não apenas reconstrói cidades, Ele reconstrói vidas, famílias e corações. Tudo isso porque um homem simples, mas corajoso, decidiu obedecer ao chamado de Deus e nunca desistiu.